Terezinha, você recebeu algum pedido de alteração, modificação ou inclusão de termos na ata apresentada a todos previamente? Não. Desta forma, entendemos que a ata está em acordo com aquilo que foi discutido. Então, em votação. Se não tem nenhum pronunciamento, consideramos que ela foi aprovada por unanimidade, ok? Sim, ok. Próximo item da pauta. Item 3. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Idalino Serra Hortêncio. Processo é o 2912? É, 2912, final. Então, vamos lá. Interessados, Expressão José Tomando Editada, processo 2021-000-2900-2912. Número do AI 4797, data do AI 05/08/2021. Dispositivo legal, artigo 77, inciso 4, resolução 105/2017, CR, Conselho Regulador. Descrição: utilizar na execução do serviço veículo não registrado na GR. Defesa foi considerada intempestiva porque perdeu um dia do seu protocolo, dia 31/8/2021. Trata-se do processo de auto-infração no 40.797, lavrado em nome da empresa Expressão José Tocantins, limitada, inscrito no CNPJ 22.227.767.000.183, com base no artigo 77, inciso 4, resolução 105/2007, CR, ou utilizar na execução do serviço veículo não registrado na GR, realizando o trecho entre a cidade de Goiânia e Anápolis, utilizando o veículo ônibus M Polo Viagem R placa ONX 3586. Através de despacho 273/2021, CFT 06097, constata a reincidência específica da empresa Expressão José Tocantins, tendo em vista que a autuária foi notificada anterior pela mesma infração da Resolução Normativa 105/2017, CR, nos últimos 12 meses, contados a partir do dia 5/8/2021. A empresa foi notificada na forma legal em 19/8/2021, conforme a aviso de recebimento, a AR apresentou a defesa no dia 31/1, porquanto intempestiva, tendo em vista que o prazo para apresentação da defesa são 10 dias, assim, o termo final foi no dia 30/8/2021. Em síntese, a defesa se manifestou alegando que, abre aspas, o veículo, eu botei plana, vou corrigir a placa, desculpe aí, meus queridos. O veículo, placa, o NX 3588 está devidamente registrado na GR em nome da Expressão José Tocantins, do Tocantins, fecha, anexa da tela do sítio da GR, na área de CRV, com informação de registro com status de andamento de baixa, que ainda não fora finalizado. Em síntese, é o relatório. Fundamentação em voto. Conheço a defesa porque presidente da sua dignidade, mesmo sendo intempestiva, passo a analisar sua fundamentação. Em análise da defesa apresentada, verifica-se que as alegações da autuada são subsistentes, trazendo ao processo próprio os seus argumentos, justificando a anulação do auto de infração, senão vejamos. A autuação foi tipificada no artigo 77, inciso 4, resolução 105/2017, CR, utilizar na execução do serviço não registrado na GR. Contrariamente à infração, a autuação demonstra que o referido está registrado, inclusive um procedimento em baixo em aberto, sem a conclusão por parte da GR. O agente fiscal cometeu o erro de interpretação autuária, visto que a autuação poderia ocorrer por outras infrações, como não postar o CRBI, mas nunca por falta de registro, pois o veículo está registrado com pedido de baixa em aberto. Em consulta junto à coordenação do cadastro de licenciamento da Agência de Transporte da GR, verificamos a veracidade dos argumentos apresentados pela autuada, visto que o referido veículo obteve seu pedido de baixa em 8/10/21, conforme comprovante de baixa de cadastro de veículo, que se manter seu registro pelo período de 6/9/2017 a 8/10/2021. Portanto, na data da autuação, o veículo estava devidamente registrado. Finalmente, anotamos que a autuação está caracterizada nos autos de forma errônea, visto que o veículo está registrado nessa agência estadual. É importante destacar que compete à GR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13569, de 27 de dezembro de 99, do inciso 3 do parágrafo 4º
do artigo 1º do Decreto 9533, de outubro de 2019, bem como o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673/2014 e do artigo 2º do Decreto 844/2015. Voto. Considerando, só para ressaltar, eu ainda juntei o comprovante de baixa do veículo, onde demonstra que ele ficou registrado do dia 6/9/2017 a 8/10/2021. O que se ocorre dentro da Gerência de Transporte é uma confusão entre CRV e registro, porque o CRV nada mais é que a comprovação da inspeção veicular que é necessária para veículos com até 10 anos anual e mais de 10 anos semestral. Aí a colocação do nome, certificado de registro de veículo, ela confunde com o registro do veículo. Na realidade, ela só está caracterizando que o veículo fez a inspeção. E não que esse registro tem que ser feito anualmente ou semestralmente. Ele basta fazer as inspeções como qualquer outro documento que pede uma inspeção ao longo do tempo. Mas o registro, ele é um só. E assim mesmo, mostra o comprovante de baixa, que ele foi registrado em dia 6/9/2017, e a baixa ocorreu em 8/10/2021, que foi quando ele saiu dos registros da GR dentro desse CNPJ. Inclusive, ele já foi registrado em outro CNPJ. Assim, considerando que consta nos autos que existe clara razão de ordem legal para a infração 4797, pois ao ser lavrado não atendeu às formalidades legais e que a autora trouxe provas e documentos para discutir, e ainda em diligência ao cadastro dessa agência, onde se confirma o alegado. Assim, voto pelo seu cancelamento. Uma vez lido o nosso relatório e voto, a palavra está aberta aos demais membros. Então, uma dúvida aqui, senhor relator. Em relação ao efeito da intempestividade, quais são os efeitos? Apesar de intempestiva, entretanto, você entrou em numérica e analisou. Isso. A intempestividade, ela é um dos princípios para você, se você pode entender que você não deve analisar a defesa. Mas como eu analisei e vi que é razoável ultrapassá-la, eu não sou obrigado a submetê-la. Eu posso ultrapassá-la desde que eu venha beneficiar e favorecer, porque, na realidade, pelo meu entendimento, o auto está fadado de erro. Então, não é por falta de uma intempestividade de um dia que ele movimentou e fez a defesa que eu vou deixar de contemplar essa defesa e fazer uma autuação que passa a ser uma imposição de penalidade e, a meu ver, até mesmo enriquecimento do lado do poder público, por uma questão de intempestividade tão pequena. Então, e a própria lei assim o permite fazê-lo. Da mesma forma, você pode ultrapassar a questão dos princípios de admissibilidade, porque você pode ultrapassá-lo também. É um princípio que está lá, mas é razoável você ultrapassar esses limites desde que venha beneficiar e trazer a justiça social para o julgamento final. Ok. Como o Dalino frisou, a intempestividade não impede você analisar a defesa. Ela simplesmente podia não ter entrado no mérito e manter do alto. Mas ele, ao analisar, ele o fez corretamente. E eu quero acrescentar uma coisa nesse auto de infração. A tipificação no auto de infração também está errada. Ele fala resolução 105, é resolução normativa 105. Perfeito? E eu também voto pela anulação do auto de infração. Aos demais membros. Então, sim, também eu acompanho o relator pela anulação do auto. André e o Wilson, está sem microfone, por favor. Voto com o relator. Eu voto com o relator, mas só queria acrescentar uma coisinha também, na mesma diapasão aí do Gilvan, porque é o seguinte, se você analisar o artigo 17, no parágrafo 2º, tem uma coisa que às vezes a gente pode usar para anular e nós às vezes passamos batido, que diz o seguinte, é critério exclusivo da GR, ou seja, é um ato administrativo discricionário, como o Idalino bem colocou, né? Poderão ocorrer ordens ou determinações para a solução de não conformidades específicas, como o não atendimento no prazo fixado que resultou no respectivo auto de infração. Então, é um instrumento aqui, que eu estava pesquisando sobre isso, e nós podíamos ter usado isso algumas vezes aí, tá? É só a título de esclarecimento, e eu voto com o relator. Uma vez todos votando,
Anotamos que o processo foi cancelado a votação por unanimidade. Faltou André. O André votou. Votou. Só a título de informação, eu acho que é interessante esse tipo de coisa, o professor Wilson Damasio, porque é o seguinte, é assim que a gente vai pulindo até mesmo a que a gente pensa, a nossa avaliação, a nossa interpretação, até mesmo com informações que outros membros, os colegas nos trazem. Ninguém tem o dom da verdade e ninguém sabe o que realmente é. Então é o seguinte, essa discussão ela vem lapidar não só a minha interpretação, mas eu entendo que a interpretação dos demais membros também. E eu acho que ela é bem salutar e ela, de alguma forma, é um ensinamento constante. Próximo item da pauta. É o item 4, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. Relatório 155, interessado Autoviação Goianésia Limitada, número do processo 2021-00029-002828, número do auto 40.786, data do auto 2/8/2021, dispositivo legal, inciso 7 do artigo 12 da resolução número 1297/2007 do Conselho de Gestão. Descrição: interromper serviço sem autorização, salvo por caso fortuito ou de força maior. A defesa é tempestiva, a data 31/8/2021. Do relatório. Trata o processo do auto de infração 40.786, lavrado em nome da empresa Autoviação Goianésia Limitada, escrito CNPJ 03.641.223.000 de Ré 26, com base no inciso 7 do artigo 12 da resolução 297/2007 do Conselho de Gestão, né? Conselho de Gestão. Consta nos autos que a autuada cometeu ato infracional capitulado no inciso 7 do artigo 12 da resolução 297 de 2007 do Conselho de Gestão, ao interromper serviço sem autorização da Agência Goiana de Regulação, AGR, salvo caso fortuito ou de força maior. A empresa foi notificada na forma legal no dia 17/8/2021, conforme aviso de recebimento AR, e apresentou a defesa no dia 31/8/2021, dentro do prazo estipulado de 10 dias úteis, a partir do primeiro dia útil do recebimento da notificação 274/2021, assim, tempestiva. Em síntese, a defesa se manifestou alegando, entre aspas, da ação fiscal, a ação fiscalizadora entendeu como de trânsito irregular a autuada, sob o argumento único o fato de a empresa supostamente interromper o serviço sem autorização, salvo caso fortuito ou de força maior. Item 2, da ausência de infração. A autuada não cometeu a infração aérea estipulada no artigo 12, inciso 7 da resolução 297/2007, pois os efeitos da pandemia do vírus SARS-CoV-2, coronavírus, sobre as alegações jurídicas devem ser analisados e levados em consideração, uma vez que perfeitamente enquadrados como fato superveniente de força maior, obrigando inclusive o decreto pelo governo federal do estado de calamidade pública, por meio do decreto legislativo 6/2020, item 3, nulidade do auto de infração por falha na comunicação na nota técnica 3/2021, prescrito. A agência expediu em 11/1/2021 a nota técnica 2, prevendo a flexibilização dos quadros de horário, podendo a frequência de viagem ser reduzida e ficar abaixo da prevista no quadro de horários autorizado pelo respectivo termo de autorização. Logo, a empresa autuada está amparada pela legislação da própria GR e não pode ser autuada por cumprir o determinado pelo órgão. Ademais, a autuada alega que não foi notificada a respeito da nota técnica 3/2021, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 2/7/2021, que manteve a flexibilização nos quadros de horário, podendo a frequência de viagem ser reduzida e ficando abaixo da prevista no quadro de horários autorizada pelos respectivos termos de autorização. A defesa acrescentou ainda nas alegações: a AGR tinha a obrigação de cientificar todas as empresas autorizatárias antes de exigir o cumprimento de qualquer norma. Em síntese, é o relatório, fundamentação e voto. Item 5.1, nos termos do artigo 32, inciso 5, combinado com o parágrafo único da resolução 297/2007, Conselho de Gestão, a autuada deve juntar à sua defesa o seu contrato social, estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal, sob pena de não ser levado em consideração. Verifica-se que a defesa não atendeu a este requisito, entretanto, por cautela, passa a analisar
quanto ao mérito. 5.2. No tocante à defesa apresentada pela autuada, verifica-se que as alegações da autuada são insubsistentes, não trazendo ao processo prova alguma dos seus argumentos ou qualquer elemento que justifique a anulação do auto de infração. Vejamos. Em face à situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em decorrência dos efeitos da pandemia SARS-CoV-2 coronavírus, foram editado o Decreto 9.653, 19 de abril de 2020, Decreto 9.778, de 7 de janeiro de 2021, e o Decreto 9.848, 13 de abril de 2021, dispondo sobre as medidas a serem adotadas pelo Estado em razão da disseminação do coronavírus. Textualmente, do Decreto 9.484, as empresas, bem como os concessionários e os permissionários do sistema de transporte coletivo, além dos operadores do sistema de mobilidade, devem realizar em todo o território do Estado de Goiás o transporte de passageiros, inciso 1, transporte de passageiros públicos ou privado, urbano e rural, sem exceder a 50% da capacidade máxima de passageiros e, inciso 2, o transporte coletivo intermunicipal de passageiros público ou privado, sem exceder a capacidade de passageiros sentados. A autuada alega que não foi notificada a respeito da nota técnica 3. A AGR publicou no Diário Oficial do Estado em 2/7/2021. Entretanto, conforme o ofício circular 4/2021, encaminhado via e-mail corporativo, via cãogoianese@terra.com.br, pela Gerência de Transporte, demonstra justamente o contrário da alegação feita pela autuada. Em nenhum dispositivo da nota técnica 3/2021 autorizou a paralisação de linhas. Item 5.6, por meio do ofício 174/2021, de 15/7/2021, o Ministério Público do Estado de Goiás, com marca de Goianésia, requeriu que a Agência Goiana de Regulação, para, no prazo de 48 horas, restabelecesse o serviço de transporte intermunicipal da linha Goianésia Vila Propício, com a adoção das medidas sanitárias pertinentes. Inclusive, foi até objeto de uma decisão judicial, no qual o Ministério Público, de iniciativa do Ministério Público, né, e foi até um pedido para o retorno dessa linha, né, que essa linha continuasse atuando. Item 5.7. É importante destacar que compete à GR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3º do parágrafo 2º do parágrafo 1º, rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso... Peraí, gente, eu vi isso aqui errado. É importante destacar que compete à AGR regular, controlar pelo serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 3.569, de 27 de dezembro de 1999, e do inciso 3º, parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9.533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. Tendo por concluída a análise das festas dos autos, apresento o seguinte voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40.786, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo. Voto pela manutenção do auto de infração número 40.786. Este é o meu voto. Sem som, Helena. Uma vez lido o relato e voto do membro Paulo Henrique, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir o meu voto. O membro Gilvan, legal o seu voto. Interessado, Autuação Goianésia Limitada, processo 2021-00292828, autifração 40786, inciso 7 do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG, que é interromper o serviço sem autorização, salvo em caso fortuito ou de força maior. A defesa é tempestiva. Trata o processo do autifração número 40786, lavrado em nome da empresa Autoviação Goianésia Limitada, com base no inciso 7º do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG. Consta dos autos que a empresa interrompeu sem autorização o serviço da linha número 01106870 Goianésia Vila Propício, descumprida assim o quadro horário estabelecido pela GR.
A empresa foi notificada na forma legal notificação número 274/2021 e AR recebida em 17/8/2021. Apresentou tempestivamente sua defesa em 31/8/2021, que passa a fazer parte integrante deste ato. Inicialmente, verifica-se que a defesa não atende a requisito básico para sua admissibilidade, no que se refere à correta representação processual, e desta forma não deve ser levado em consideração, pois o autuado não juntou à sua defesa o seu contrato social, o estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal, nos termos que dispõe o artigo 32 da Resolução 297/2007-CG. Embora a defesa não deva ser conhecida por cautela, passa a analisar quanto ao mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois, preliminarmente, a afirmação na parte final de sua defesa, que trata do ofício circular número 4/2021 e da nota técnica 3, não procede. Ao contrário do que quer crer em serviço de defesa, foi diretamente cientificada da nota técnica número 3, conforme o ofício circular número 4, encaminhado por e-mail pela Gerência de Transportes. Acrescenta-se a isso que também tomou conhecimento deste fato por publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás, consoante afirma em sua defesa. É importante destacar que nestes documentos a GR não autorizou a paralisação de linhas, mas tão somente permitiu a flexibilização de horários. 2. A infração está caracterizada e comprovada consoante se vê nos seguintes documentos. 2.1. Ofício número 500, AGR, em que a agência determina a Autoviação Goianésia Limitada o retorno da operação da linha 01-106800 Goianésia Vila Propício. 2.2. A determinação para o retorno da operação da linha foi reiteradamente descumprida, conforme se vê nos seguintes documentos. Despacho número 260/2021, CFT. 2. Despacho número 295/2021, CFT. 3. Despacho 507/2021, JET. 4. Despacho 368/2021, GAB. 5. Decisão judicial da 2ª Vara Civil Ambiental de Goianésia, Goiás. Em face do descobrimento da terminação da GR, foi lavrado o auto de infração número 40786. 3. Acrescente-se a isso que a empresa é reincidente específico, conforme se vê no despacho número 262/2021, CFT. O fato profissional está caracterizado e é efetivamente comprovado nos autos. É importante destacar que compete à GR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 1999, e do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 1º do decreto número 9.533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do decreto 8.4 do parágrafo 1º do artigo de setembro de 2015. Quanto ao auto de infração número 40786, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando o que consta dos autos, que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 40786, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais, e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com agravante que a defesa é não conhecida em decorrência de sua incorreta representação processual. Voto pela sua manutenção. Som, Vidalino. Uma vez lido o relato de voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Sem nenhuma consideração, em votação. Com o relator. Voto com o relator, Paulo. Ok, assim fica consignado votação por unanimidade de voto pela manutenção de auto-infração. Próximo item da pauta, secretário. Item 5. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator André Luiz de Freitas. A palavra está aberta ao membro André Luiz de Freitas para leitura do relato e voto. Ok. Relatório 153 de 2021. Interessados Expresso Itamaraty S.A. Processo 2021, final 2959. Número do auto 40794, de 3/8/21. Dispositivo legal, Lei 18.673, de 2014, artigo 6º, inciso 2º,
prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Defesa tempestiva de 25/8/21. Relatório. Trata o processo do auto de infração número 40794, lavrado em nome da empresa Expresso Itamaraty S.A., com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei nº 18.673, de 2014. Consta dos autos: 1. Que a empresa utilizava a linha federal Cuiabá-Mato Grosso a São José do Rio Preto para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Caçu, Goiás, a Mineiros, Goiás. Constam dos autos a cópia da passagem, a declaração do mesmo, entre aspas, que seu desembarque seria em Mineiros, Goiás, mas a empresa emitiu o bilhete de passagem constando como local de desembarque a cidade de Alto Araguaia, Mato Grosso, bem como consta também o termo de qualificação do passageiro no referido percurso. 3. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 284 de 2021 e AR recebida em 16/8/21. 4. Notificada na forma legal em 16/8/21, a empresa apresentou tempestivamente a sua defesa em 25/8/21, que passa a fazer parte integrante deste ato. Alega em resumo em sua defesa e, portanto, apresentamos algumas das alegações relevantes. Inicialmente, faz um relato da autuação e que a empresa possui autorização da ANTT para a operação do serviço Cuiabá, Mato Grosso, São José do Rio Preto, São Paulo. Localidades estas em que a empresa notificada possui autorização para embarque e desembarque de passageiros. 3. Que o transporte coletivo de passageiros encontra-se consagrado na Constituição Federal como serviço público essencial. 4. Que a competência para organizar e prestar direto ou indiretamente o serviço intermunicipal entre cidades do mesmo Estado de transporte de passageiros ficou a cargo dos Estados, haja vista a consagração da competência residual de tais entes. Constituição Federal, artigos 25, parágrafo 1º. 5. Que, entre aspas, apesar de a infração não ter ocorrido, como exaustivamente exposto abaixo, tendo em vista que a recorrente realizava o serviço em linha interestadual, é evidente que não possui a AGR competência para fiscalizar o serviço prestado pela recorrente, pelo que o auto deve ser cancelado, anulado. 6. Que o auto de infração não deve prosperar, pois, segundo a notificada, entre aspas, o auto de infração é nulo, pois não contém descrição mínima do fato lavrado sem análise de qualquer documentação, sem uma simples averiguação com passageiros transportados e análise das passagens rodoviárias adquiridas e emitidas. 7. Ao final, requer que o auto de infração seja julgado nulo. Fundamentação e voto. Inicialmente, verifica-se que a defesa atende o requisito básico para a sua admissibilidade, no que se refere ao prazo para a sua apresentação, pois foi notificada na forma legal de número 284 de 2021 e AR recebida em 16/8/2021 e protocolou sua defesa em 25/8/2021, portanto, tempestivamente, e desta forma está caracterizado. Defesa conhecida e, portanto, passo a analisá-la quanto ao contraditório e seu mérito. 1. Está caracterizado nos autos que a empresa realizou o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Caçu, Goiás, a Mineiros, Goiás, emitindo o bilhete de passagem, constando como localidade de desembarque a cidade de Alto Araguaia, Mato Grosso. Entretanto, o passageiro em questão declarou que, entre aspas, que seu desembarque seria em Mineiros, Goiás. 2. Que a empresa utilizou a linha federal Cuiabá, Mato Grosso, São José do Rio Preto, São Paulo, para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros
no trajeto Caçu, Goiás a Mineiros, Goiás. 4. As alegações e justificativas apresentadas a título de defesa carecem de sustentação legal para invalidar o auto de infração número 40794, pois nos autos constam as passagens, documentação, declarações e qualificação dos referidos passageiros. É vedado realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem regular concessão e permissão ou autorização nos termos do inciso 2, artigo 6º, Lei 18.673, de 2014. É importante destacar que compete ao AGE regular, controlar, fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2 do artigo 1º da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 99, e do inciso 3 do artigo 4º do artigo 1º do Decreto 9533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2 da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8444, de 1º de setembro de 2015. Quanto ao auto de infração 4794, foi lavrado conforme os requisitos normais, formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto, considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 4794, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documentação para desconstituí-lo. Voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro André, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. O membro Gilvan vai ler o seu voto. Interessado, Expresso Itamaraty S.A., processo número 2021-00-292959, auto de infração 4794, dispositivo legal, inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. Prestar serviço intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal, defesa tempestiva. Trata o processo de auto-infração número 4794, lavrado em nome da empresa Expresso Itamaraty S.A., com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. Consta dos autos. 1. Que a empresa foi autuada no terminal rodoviário de passageiros de Caçu por realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. 2. Que a empresa utilizava a linha federal Cuiabá-Mato Grosso, São José do Rio Preto, São Paulo, para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Caçu-Goiás a Mineiros, Goiás. 3. Bilhete de passagem emitido para o trajeto Caçu-Goiás para Alto Araguaia, Mato Grosso, em nome de Peter Barbosa Oliveira. 4. O termo de qualificação do passageiro Peter Barbosa Oliveira. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 284/2021 e AR recebida em 16/8/2021. Notificada na forma legal, apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. Conheço da defesa porque apresente os requisitos para sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois 1. Está caracterizado e comprovado nos autos que o autuado realizou o transporte intermunicipal de passageiros sem a devida autorização da GE. 2. No termo de qualificação dos passageiros, consta o percurso da viagem, o nome do passageiro Peter Barbosa Oliveira e o valor pago pelo passageiro pela viagem. 3. No relatório circunstanciado, o passageiro caracterizado no termo de qualificação de passageiros, Peter Oliveira Barbosa, declara que o local de seu desembarque seria a cidade de Mineiros, e que, entretanto, a empresa emitiu a passagem tendo como local de desembarque a cidade de Alto Araguaia, Mato Grosso. Afirma ainda que solicitou no guichê da empresa bilhete de passagem para a cidade de Mineiros, Goiás. Está caracterizado nos autos que a empresa realizou o transporte rodoviário em termos de passageiros no trajeto Caçu-Goiás para Mineiros, Goiás. É vedado realizar o transporte rodoviário em termos de passageiros sem a regular concessão, permissão ou autorização no sendo do inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014. É importante destacar
que compete à GR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 1999, e do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto número 9.533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. É vedado realizar o transporte intermunicipal de passageiros sem a regular concessão, permissão ou autorização, nos termos que dispõe o inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, de 2014. Quanto ao auto de infração, 40794 foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 40794, pois ao ser lavado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituir o auto. Uma vez lido o relato do voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Eu tenho uma dúvida aqui. O valor consignado aí no bilhete de passagem, de R$ 88,50, é o relativo Caçu Mineiro ou é, assim, é o valor Caçu... O que está consignado é o Caçu Alto Araguaia. Esse 88,50 é aproximadamente o equivalente a Caçu Mineiros? Paulo, esse valor aí, a NTT, ela não fixa, ela não define um valor, ela deixa os autorizatários, certo, definir esse valor. Não posso te dizer para você se é mais ou menos, deve ser próximo sim, né, porque senão o passageiro não iria fazer uso da passagem. Alguma outra ponderação? Como nós não temos mais ponderação, em votação. Com o relator. Com o relator, doutor André. Uma vez todos os membros votados, o auto de infração foi mantido por unanimidade. Como nós encerramos nossa pauta, tendo em vista que nós buscamos aqueles 3 processos da última reunião que nós tivemos problemas técnicos e nós não tivemos novos processos para ser pautados, então solicitamos agora aos demais membros a assinatura da lista de presença e da ata no processo final 175 e que possamos estar aqui na próxima quinta-feira com uma nova reunião com novos processos. A vocês todos, o meu agrado e um bom final de semana. E assim seja para nós ainda, Lento. Muita paz e saúde. É o que nós precisamos, né? Exatamente.